Olá, que Deus abençoe você. Hoje a gente está fazendo a nossa Live FJU especial em preparação para a grande vigília, a Vigília da Virada. É isso mesmo. Daqui a pouquinho eu estou aqui nos estúdios com duas jovens que vão contar um pouquinho da experiência delas no passado, como que elas viravam o ano, como que elas entravam o ano novo que não adiantava nada. E hoje, o que elas fazem e o que vão fazer daqui a pouquinho. Então não sai daí não, fica com a gente, porque hoje a nossa Live FJU é especial e eu quero convidar a todos vocês, jovens que estão me assistindo agora. Você já planejou o que você vai fazer daqui a pouquinho? Nós estamos a algumas horas do próximo ano. Você já sabe para onde vai? Você já sabe o que você vai fazer? E você sabe o que você quer para esse ano de 2022? Porque nós temos um conselho para dar para você, para que o seu ano venha a ser verdadeiramente diferente. Então faz o seguinte, não sai daí, porque a gente vai falar mais sobre o que vai acontecer daqui a pouquinho. Aliás, a Suenes vai conversar com a gente, ela vai contar a experiência dela na virada do ano. Dá uma olhada, a gente já volta. Meu nome é Suene Silva, tenho 36 anos. Eu fiquei 8 anos afastada da igreja e nesses 8 anos foi muito difícil, porque final de ano é uma época que a gente quer estar com a família, quer estar envolvida com as pessoas, e eu neste período estava envolvida com drogas. Eu me envolvi com 5 tipos de drogas. Cheguei a ter 3 overdoses, foram focadas realmente em finais de ano, porque o uso de drogas era muito, bebidas, eu bebia tudo, ia para casas noturnas, ia para as resenhas, né, fazer aquelas festas. Tenho inclusive até as fotos, tudo agarrada com as garrafas, com narguile, porque minha vida era essa. Eu tinha prazer de ostentar uma falsa felicidade nas redes sociais. Quando chegava à meia-noite, tinha aquelas coisas de... Primeiro, eu escolhia as cores da roupa, então tinha que ter roupa branca para poder ter paz, amarelo para ter dinheiro, vermelho para ter a sorte no amor, coisa que eu nunca tive, né? Fora a simpatia. Não, vamos comer isso porque isso vai trazer dinheiro, vamos entrar com o pé direito. Então já ficava lá esperando para quando virasse o ano, primeira pisadinha que desse no chão, ser com o pé direito. Sempre tinha. E não mudava. Não mudava, porque você está sempre fazendo as mesmas coisas, não tem como ser diferente. Se você não muda a plantação, você não vai mudar a colheita nunca. E eu lembrava da época que eu estava na igreja, de todos os anos que eu tinha passado na igreja, de tudo que eu tinha vivido com Deus, de como eu era acolhida ali dentro, como eu era amada por Deus e pelas pessoas num contexto geral. E eu sentia falta, muita. Mas eu achava que não era para mim, por conta de tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha vivido, tudo que eu já tinha errado. Era muita acusação. Foram 8 anos. 8 anos ali que quanto mais eu caminhava, mais eu afundava. É como se eu estivesse numa areia movediça. Quanto mais eu me mexia, mais eu descia. Ao invés de eu conseguir subir, eu só descia e aí eu ia me afundando cada vez mais. Nesse meio tempo eu acabei tendo depressão, crise de ansiedade generalizada, de ter que ir para o hospital, tomar medicamento, ficar dopada para poder conseguir fazer qualquer coisa. Tive síndrome do pânico, tentei suicídio 3 vezes nesse período e perdi tudo que uma pessoa pode ter. Eu perdi minha dignidade, eu perdi casamento, eu perdi meus filhos, porque meus filhos tinham medo de chegar perto de mim, perdi emprego, minha mãe não queria me ver, perdi minha família, eu perdi tudo. Cheguei numa situação que, para poder ter dinheiro, eu me envolvi na prostituição. Fui trabalhar de garota de programa, porque eu não conseguia trabalhar, porque eu vivia drogada. Comecei a ter insônia, a ponto de eu ter que beber 6, 7, 8 copos de bebidas fortes, aqueles copos grandes, que é copo de balada, para mim ficar muito bêbada e dormir. Aí eu misturava droga, bebida e remédio. No ápice da pandemia, eu despertei.
porque ali me abriu meus olhos. Eu só sabia pensar, e se eu morrer? É minha salvação, e tudo que eu vivi com Deus, tudo que eu aprendi, eu joguei fora por nada. E eu decidi voltar. Voltei, correntes, fazendo tudo direitinho, buscando pela minha libertação, buscando pela minha cura espiritual. Me batizei. Dali pra frente já foi um ano que já foi mudando, Deus já foi abrindo portas, já foi direcionando. Quando começou a chegar próximo do final do ano, aí eu já não fazia mais planos, porque eu já sabia o que eu ia fazer na virada do ano. Eu só contava os dias para chegar a vigília. Eu falava, eu vou estar lá. E eu fui. Passei a virada do ano, graças a Deus, na vigília, assim, maravilhoso. Porque a igreja já estava aberta novamente, embora ainda estivesse, né, no ano da pandemia, mas assim, para mim foi muito bom, foi o ápice da minha vida, poder voltar no momento onde o mundo todo se dispersou de tudo e de todos, eu poder me aproximar de novo de Deus, poder me aproximar de novo da igreja e virar um novo ano. Aí ali foi um novo ano, de 2020 para 2021 realmente foi um novo ano, foi a virada, porque esse ano eu comecei ele diferente, eu determinei que ali Deus ele ia tomar toda a direção da minha vida, porque o meu primeiro suspiro de 2021 eu dei para ele. E 2021 foi realmente uma nova história, porque eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado, fui selado com o Espírito Santo através do jejum de Daniel, que eu foquei a minha vida no espiritual. Eu deixei o restante para Deus cuidar. E Deus cuidou. Eu me casei na igreja, eu que já vinha de 3 casamentos destruídos, 3 divórcios. Eu me casei no altar da igreja. Meus filhos que não falavam comigo, que eu abandonei há anos atrás, estavam no meu casamento. Não deixei de trabalhar. Deus não me deixou faltar nada, supriu todas as minhas necessidades, tem suprido até o momento. Então hoje é uma nova vida, é uma vida completa. Hoje eu sou feliz de verdade. O melhor lugar para se estar na virada do ano e todos os dias é na igreja. É diante do altar. Eu falo que não tem lugar mais alto que eu possa estar do que prostrado nos pés do meu Senhor. Deus, ele me resgatou. Então, quando eu chego para alguém e eu falo que é possível, eu conto meu testemunho, porque eu sou prova viva de que é possível. Muito legal. Ela foi sábia, né? Começou a agir de uma forma sábia, entrando o ano na presença de Deus. Eu já vou falar aqui com a Sabrina e com a Thalita, mas antes, para você que está olhando para isso aqui, ó, e quer saber mais sobre o que é FJU. FJU significa Força Jovem Universal. É um grupo de jovens que nós temos espalhados pelo mundo inteiro, jovens inteligentes, jovens que aprenderam a usar a fé inteligente, como é o caso delas. Daqui a pouquinho você vai ouvir a história delas. Mas antes, para você que não conhece sobre a Força Jovem Universal, assista esse vídeo aí, dá uma olhada. A Força Jovem Universal tem inúmeras atividades e uma delas pode ser a sua cara. Olha só, para aqueles que gostam de arte, temos a companhia de teatro, grupos de dança e até mesmo bandas. E levamos o seu talento para o grande público através dos nossos eventos. Para quem gosta de esportes, temos torneios de diversas modalidades, como futsal, vôlei, artes marciais e entre outras atividades. Para aqueles que gostam de focar nos estudos, temos um projeto que oferece palestras, oficinas de línguas estrangeiras, de informática, empreendedorismo e muito mais. Com o lema Não Te Julgo, Te Ajudo, o projeto HELP tem ajudado milhares de pessoas em todo o mundo que sofrem de depressão, automutilação, complexos e até mesmo pensamentos e tentativas de suicídio, levando uma palavra de fé, força e esperança a quem precisa. E também temos aquelas ações sociais que levam a alegria e esperança para as crianças em orfanatos, idosos em asilos e hospitais. Toda semana temos uma reunião especial para você que quer estreitar o seu relacionamento com Deus, focando especificamente no Espírito Santo. Essa é a reunião do Algo a Mais.
E claro, todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Aqui encontramos nossos amigos e fazemos novos. Uma tarde com muita animação, levando uma palavra certa, clara e objetiva. O nosso foco principal é salvar vidas através de todas as nossas atividades e fazer com que jovens tenham o seu encontro real e verdadeiro com Deus. Está vendo só como nosso trabalho é importante? Então você é ou conhece algum jovem que tem acima de 15 anos? Procure hoje mesmo um jovem da FJU para ingressar ainda hoje na Força Jovem Universal. FJU, nós esperamos por você! É isso aí. Se você quiser saber mais informações sobre a Força Jovem, você pode acessar o site forçajovemuniversal.com ou o Instagram da Força Jovem, que é o oficial FJU, @oficial FJU. Aliás, tem um luau vindo por aí, é isso mesmo. No dia 16 de janeiro, a gente vai ter o luau FJU, que é o luau Jovem Nota 10. Se você quiser mais informações, procura que você vai achar, tá bom? Faz o seguinte, eu vou sentar aqui com elas então agora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Hoje está tudo bem com vocês, né? Graças a Deus, sim. Então, eu queria saber de vocês, jovens, porque quando a gente fala com jovens, né, normalmente o que o jovem quer na virada do ano? Quer balada, bebida, droga, festa, quer se divertir, não é isso? Sim. Mas vocês tinham isso antes e não eram felizes, né? Então, Sabrina, vamos lá, depois eu falo com a Thalita. Conta um pouquinho aí pra gente da sua história, onde que você entrava o ano, o que você fazia, quem era a Sabrina antes? Bom, Bispo, antes de conhecer a FJU, chegava essa época do ano, eu tinha uma expectativa muito grande. Né? Eu achava que ia começar tudo novo, que eu ia ter uma oportunidade de mudar. Eu achava que toda aquela frustração que tinha sido o meu ano, quando chegasse na virada, aquilo ia apagar da minha memória e eu ia poder começar e ser feliz, né? E ter tudo que eu almejava. Mas a realidade era bem diferente. Quer dizer, como se o calendário mudasse, mudaria a vida toda. Sim, eu achava que eu estava vivendo uma cena de um filme e que aquilo ia acabar e eu ia começar uma outra história. E quando chegava essa época do ano, eu já me preparava. 2 meses antes, eu já trabalhava mais, né? Porque os lugares que eu frequentava, as pessoas bebiam bebidas caras, usavam drogas caras. E eu não queria depender de ninguém. Então, se preparava emocionalmente, financeiramente, Sim. tudo para a virada do ano. Sim, tudo para tentar fazer com que as pessoas que estivessem do meu lado gostassem da minha presença. Eu queria ver que elas me valorizavam, só que para isso eu tinha que ter alguma coisa para dar. Dentro de mim eu era vazia, né? Eu não tinha uma boa conversa, eu não saía nada de bom, né, de mim. Então eu tentava fazer com que elas gostassem de mim de alguma forma. Então para isso eu bancava as bebidas, né? Eu bancava as festas. A gente sempre alugava casa de praia em lugares caros, né? E eu queria estar ali bancando as pessoas para ter esse valor, né? Que era algo que eu não acreditava em mim, Bispo. Eu olhava para dentro de mim e eu não via nada que eu pudesse falar, não, isso daqui em mim é bom. Não tinha nada de bom. Tudo que eu falava não era bom. Na minha casa não era nada bom. O meu relacionamento, eu tinha um relacionamento de 5 anos, pura frustração. Quem olhava de fora pensava que a gente era um casal, né? As Nota pessoas 10. falam, né? Topzera, nossa, é muito legal. Mas eu sabia o que eu vivia dentro de casa, né? A gente morava junto na época. E era isso, de frustração em frustração. E chegava novembro, eu me preparava, juntava dinheiro, trabalhava. Para chegar na virada, eram os 5 dias piores da minha vida. Porque era só briga. Eu olhava para as pessoas, eu queria ter o que elas tinham, porque eu achava que elas eram felizes. Mas elas não eram, e eu não tinha essa consciência de que elas não eram também, porque elas faziam a mesma coisa que eu. Se eu não era feliz, como elas iam ser? Né? E cada ano piorando, né? Cada ano nunca melhorava, sempre piorava. Eu imagino, por exemplo, um dia como esse, a preocupação qual era? Qual a roupa que eu vou usar? Exatamente. Com quem que eu vou estar? Sim. Se a droga está preparada, Sim. né? Sim. Quem que vai estar lá? Essa era a preocupação Sim. do dia 31. Sim. E aí, Bispo, quando eu comecei a usar droga, né, na época, eu me lembro até hoje que a gente fumava muita maconha. Todos os dias a gente fumava maconha. E eu falava, não, isso daqui eu vou conseguir esquecer a pessoa que eu sou, né? Se eu usar isso daqui, eu vou conseguir, pelo menos por 1 minuto, apagar de dentro de mim quem eu sou de verdade, e as pessoas vão gostar de mim. Então, eu bolava o baseado. Então, e aí, os caras, as meninas estavam ali e falavam, nossa, não, dá pra Sabrina, que se ela bolar, fica o baseado, a gente vai fumar a noite toda. E aquilo era
era um pouquinho de valor que eu queria. Poxa, eles valorizam. Era uma coisa horrível, né? Hoje eu tenho essa consciência, mas na época, para mim, poxa, me valorizam por isso daqui. Então eu fazia cada vez mais. E aí eu já cheguei a comprar droga, já cheguei a vender droga. E aí da maconha já não me satisfazia mais, conheci o lança-perfume, né? Através desse relacionamento. Porque ele me deixava para usar a droga, né? Para sair com os amigos, para baforar, para beber uísque. E eu falei, não, se ele faz isso, ele consegue me esquecer, se eu fizer, eu também vou conseguir esquecer ele, né? E aí eu comecei também a baforar. E era uma coisa assim tão surreal, bispo, que a minha memória apagava enquanto eu estava ali, sob o efeito daquilo, né? Sob o efeito da maconha, do lança, da bebida. E aí tinha aquela coisa da tequila, né? Muitas pessoas conhecem isso. Tequila é uma bebida que você bebe assim, sem misturar com nenhuma outra coisa. E eu bebia tequila direto, assim. E a minha memória se apagava, eu só lembrava, no outro dia eu acordava e falava, o que eu fiz? E eu tinha medo, né? Tinha medo de pessoas terem gravado, porque aí a gente, sob o efeito do álcool e das drogas, você começa a dançar, você começa a ser quem você não é, né? Você tem a coragem de tentar ali chamar a atenção das pessoas para te valorizarem. E aí eu tinha medo de terem gravado eu dançando, né? Eu falando besteira. No outro dia que eu acordava, era o único pensamento. O que eu fiz? Quer dizer, a bebida era para isso, a droga era para isso, para você fazer coisas que você não faria normalmente. Sim. Mas depois ficava preocupado com o que ia acontecer. Exatamente. Depois vinha aquele medo. O que mudava do dia 31 para o dia 1º? Nada. Só piorava. O vazio piorava, a frustração piorava, porque aí eu tinha que trabalhar de novo para recuperar o dinheiro que eu gastei, né? Eu chegava a ficar sem dinheiro mesmo, bispo. Era coisa de você gastar R$1.000, R$2.000 em um dia e no outro dia você falar, e agora? Né? Como vai ser daqui para frente? Pois é, você que está nos assistindo aí agora, talvez com dinheiro no bolso, se preparando aí para gastar hoje à noite, né? Como ela fazia, com droga, com bebida, com festa, achando que isso daí vai fazer com que o seu ano comece com o pé direito. Pode ser que comece com o pé direito. Você vai cair tropeçando com o pé direito. Pode ser bêbada, né? Como era o seu caso. Né? Sim, cansou de entrar o ano bêbado, então? Cansei, bis. Todos os anos era da mesma forma. Tem gente que entra o ano com o pé direito assim, tropeçando com o pé direito por causa da bebedeira, por causa das drogas. E não muda nada. Não muda nada. A vida não muda. Então, olha só, isso aqui são duas jovens que faziam isso. Você também fazia isso, né, Thalita? Demais. Como é que você mais de entrava 10 o ano? anos Como é que de vício. Hoje você é cantora, empresária, já não é mais assim, não. Mas 10 anos de vício de quê? Comecei na cocaína, bispo, por conta dos vários problemas que eu tinha em casa. Eu fui criada em uma instituição evangélica, porém a minha família era destruída. Então, eu tinha um preconceito tanto com a igreja. Eu comecei a frequentar lugares onde eu também queria ser valorizada. Então, por conta de tantas brigas dentro de casa, eu era uma pessoa revoltada e na escola foi me apresentado a cocaína. Disseram se eu utilizasse aquela substância, eu ia esquecer momentaneamente dos problemas. E aí era algo sem fim, porque quanto mais eu fui utilizando, mais eu queria, mais eu vendia as coisas dentro de casa, eu furtava. E aí, mais de 10 anos no vício, bispo. Era uma total destruição a minha vida. Minha família não me respeitava. Eu era uma vergonha para minha família, porque eu estava no beco usando drogas, eu estava passando o ano novo, que eu queria, na verdade, que fosse novo, mas de novo não tinha nada. Então, passava na biqueira, na boate, GLS na época. Então, era cada vez pior a minha vida, totalmente destruída. Agora, quando vocês falam isso, e tem muitos jovens, claro, outras pessoas, mas jovens nos assistindo agora, normalmente é isso que o jovem quer, né? É isso que o jovem busca. Tem jovem nos assistindo agora que pensa assim, poxa, tudo que eu quero é isso daí. Droga, bebida, festa, homem ou mulher, sexo, eu quero essas coisas, isso aí que vai me trazer a felicidade. Se eu tiver isso hoje à noite, eu posso considerar que a minha virada foi maravilhosa. Mas vocês tinham isso, vocês faziam isso e não tinha paz, não tinha felicidade, não tinha alegria, não tinha nada. Não tinha nada, bispo. Muito pelo contrário, né? Eu achava que se eu fizesse isso, não, é isso daqui que eu preciso para ser feliz, para ter paz. Tudo que eu queria era ter paz, né? E eu tava ali, às vezes, dava um estalo, assim, eu tava ali no meio daquele monte de gente, um monte de droga, um monte de bebida, muita coisa ruim. E eu falava,
eu estou fazendo tudo que eu quero. Por que não me preenche? Uhum. Por que isso dentro de mim ainda continua do mesmo jeito? Eu continuo vazia, eu continuo sem paz, eu continuo pensando que eu não presto, que ninguém me valoriza, que as coisas nunca vão dar certo para mim. Esse era o pensamento fixo que tinha na minha cabeça. Que todo mundo poderia fazer qualquer coisa, ou até as mesmas coisas que eu fazia, e ia dar certo. Mas comigo nunca ia dar certo. Então eu fazia tudo isso, mas continuava do mesmo jeito, e muito pior. E aí teve um dia que eu parei e usei a inteligência. Eu falei, eu estou fazendo tudo isso e não muda. O que eu preciso fazer para mudar? Né? E eu abri essa porta. Quer dizer, é aquela... Eu sempre uso esse exemplo, é aquele quebra-cabeça que você está montando, né? O quebra-cabeça da sua vida. Você está montando o quebra-cabeça e você está tentando... Imagina, por exemplo, um quebra-cabeça aqui nessa mesa. Você começa a montar, vai botando as pecinhas, só que falta uma peça. Está faltando uma peça. Não tem como você completar o quebra-cabeça sem aquela peça. E só tem uma peça que encaixa. Você não vai poder pegar uma outra peça e colocar ali. Ah, eu não estou achando qual é, vou pegar de outro quebra-cabeça e vou colocar ali. Vou pegar de outro lugar e vou colocar ali. Vou cortar ela, uma, para adaptar. Não vai encaixar, né? Existe a peça, aquela peça que vai entrar no lugar certo. E essa peça que traz a felicidade, que traz a alegria, que vocês estavam buscando, né? Nas drogas, na bebida, nas festas, essa peça é a presença de Deus. É a comunhão que você tem com Deus. Essa peça é que completa, né? Completa você e que traz a felicidade de verdade. Enquanto você não conseguir isso, não adianta você ir para outro lugar, não adianta você procurar a melhor balada que tenha na cidade hoje, as melhores drogas, não vai resolver o seu problema. E você sabe disso. Você sabe disso porque talvez você tenha feito isso no ano passado e tenha feito isso no ano retrasado e nos anos anteriores. E você tem buscado algo que você não vai conseguir encontrar, que elas encontraram. Como é que caiu a ficha? Quando foi que você mudou isso daí, então? E aí eu trabalhava em um lugar, então eu andava em um carro bom, né? Eu tinha um bom emprego. Uhum. E aí entrou uma pessoa para trabalhar lá. E eu comecei a observar que essa pessoa era diferente. Eu não sabia quem era o Espírito Santo, não sabia quem era Deus. Eu sabia que existia, mas eu nunca achei, como eu não acreditava em mim, eu nunca achei que um dia eu pudesse ter um contato com ele. E eu via que aquela pessoa era diferente. Quando eu conversava com ela, eu tinha paz. E aí eu lembrava, por que ele tem o que eu quero e eu não consigo ter isso? E surgiu a curiosidade. Só que eu era uma casca grossa, eu era muito grossa, revoltada, né? Eu nunca ia me submeter a dizer que alguém sabia o que eu tinha que fazer na minha vida. Orgulhosa. Orgulhosa, muito. Porque eu queria estar ali, eu queria dar para as pessoas. Como é que eu ia receber? Eu ia aceitar receber de alguém uma orientação? Não. Só que eu vi que eu precisava daquilo que aquela pessoa tinha. E nem precisou de convite, eu me interessei. Eu falei, o que você faz? E ele falou, né? Falou da igreja, falou da Força Jovem. E eu falei, eu preciso ir nesse lugar. E teve uma sexta-feira, mesmo querendo ir já, teve uma sexta-feira que eu saí, bebi, usei droga, fiz tudo que eu tinha que fazer. No sábado, eu acordei de ressaca, com aquele pensamento. O que eu fiz? Porque eu não lembrava, né? Na hora eu nunca lembrava de nada. E aí eu falei, eu preciso ir lá. E eu cheguei atrasada na reunião, mas eu fui. Estava lotada a igreja, eu sentei bem no fundo. Mas, bispo, desde aquele dia, quando eu cheguei ali naquele lugar, quando eu pisei o pé, eu não precisei nem orar, porque a minha decisão de conhecer o que tinha ali era sincera. Quando eu pisei o pé ali, eu descobri, é aqui está o que eu preciso. O que você viu de diferente? As pessoas, né, chegaram, uma obreira olhou para mim e falou, acredito em você. E eu falei, mas ela nem sabe quem sou eu, o que essa louca está falando que acredita em mim? E eu achei isso super estranho, porque na balada as pessoas, uma queria impressionar a outra, né? Lá no rolê onde a gente ia, na praia, no final do ano, uma queria impressionar a outra. E eu cheguei em um lugar e com a cara que eu tava, né? Uma cara fechada, estranha. E não a mulher só impressionar, mas um passar em cima do outro, né? Isso, exatamente. Um querer ser melhor que o outro. E ela olhar para mim e falar, eu acredito em você. E eu, não é possível. E fora a pessoa que me convidou, né? Eu via que o que ele fazia pelas pessoas era algo sincero. Ele não fazia esperando receber algo em troca. No mundo, o que eu fazia era esperando receber algo em troca, né? Era esperando ser valorizado e tal. E ali, quando o pastor começou a reunião, era como se ele estivesse falando toda a minha vida.
E ele falou, você que está assim, você está se sentindo triste, vazia, você perdeu as esperanças para a sua vida. Você entrou aqui hoje como se fosse o último dia da sua vida. Porque você sabe que se você sai do jeito que você chegou, você vai dar cabo da sua vida. E foi desse jeito que eu cheguei. Eu falei, é comigo. E aí ele chamou a gente na frente do altar. E ali eu falei, meu Deus, eu sou esse lixo aqui. Eu faço isso. Eu não consigo ser feliz. Eu não acredito em mim. Se o Senhor vê que para mim tem jeito, hoje eu decido mudar de vida. Eu vou sair, eu vou fazer tudo diferente. Eu não entendi nada, bispo. Ninguém me falou isso. Ninguém falou que eu tinha que decidir, que eu tinha que abrir mão. Ninguém. Ali foi uma oração tão sincera. E aí, quando terminou aquela oração, é como se tivesse saído um caminhão das minhas costas. Um peso que eu tentava tirar de todo jeito e só afundava mais. E aí, quando eu saí dali, começaram as mensagens no meu celular, né? Que eu tive que abrir mão das amizades. Vamos pro rolê hoje. Era sábado, né? Imagina, sábado é o dia do rolê. E aí, eu não bloqueei as amizades, mas eu desliguei meu celular na hora. E eu falei, e agora? O que eu tenho que fazer de diferente? Eu fumava narguilé todo dia. Fumava maconha todo dia. Eu tinha narguilé em casa, tinha um monte de coisa. Eu me desfiz de tudo, desde aquele primeiro dia que eu pisei o pé lá. Porque eu não queria perder aquilo que eu tinha recebido. E aí... Achou aquela pecinha do quebra-cabeça? Achei a peça do quebra-cabeça desde o primeiro dia que eu cheguei, graças a Deus. E você começou a entrar o ano, então, as viradas do ano, então sempre na presença de Deus. Exatamente. E aí tudo mudou, né? E aí, bispo, por incrível que pareça, nos próximos anos... Antes, eu fazia as coisas para impressionar as pessoas. Depois, as pessoas começaram a querer fazer para me impressionar. E aí, me chamavam para praias, me chamavam para viagens, minha família até me chamava para ir para vários lugares que, se fosse antes, eu ia falar, poxa, eu vou nesse lugar. Mas, naquele momento, depois que eu encaixei essa pecinha do quebra-cabeça, já não fazia mais sentido para mim. E eu falei, não, eu não preciso estar lá, eu preciso estar na presença de Deus. Então, hoje em dia, eu me preparo 2, 3 dias antes para o dia da virada. Quantos anos já fazem que você tem feito isso? Agora completa 5 anos. 5 anos. Sim, senhor. Então, há 5 anos, você tem sempre entrado o ano na presença de Deus. Sim. É diferente? Com certeza absoluta. Não tenho nem como explicar. É como se eu colocasse todos os meus planos, os meus projetos na mão de Deus e eu falasse, meu Deus, está aqui. Isso aqui é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu acredito ser bom, mas que seja feita a tua vontade acima de tudo. E eu tenho visto Deus me guiar durante todos esses anos. E com você, Thalita, como é que foi essa virada da chave? Tive que sofrer muito, bispo, para aprender, porque haviam convites para eu vir na igreja, só que eu vinha de coração fechado. Então, eu queria fazer somente a minha vontade. É aí que piorava tudo mesmo. Então, teve o pior ano novo da minha vida, porque eu já sabia que eu estava errada, mas mesmo assim eu continuava ainda bebendo, comprando fardos e fardos de bebida. Num relacionamento homossexual que eu vivia, eu ia passar esse ano novo na Avenida Paulista para ver os fogos e os shows que tinham lá. Momentos antes aconteceu uma briga, então imagine, uma pessoa agredindo a outra e para eu não machucar muito a pessoa, eu comecei a esmurrar as paredes. E também por conta disso, eu passei uma semana com as mãos feridas, inchadas, e no mesmo dia eu me automutilei para tentar tirar minha vida. Então aquilo ficou marcado. Então, eu era uma pessoa muito angustiada e depressiva. Então, eu já tinha tentado tirar a minha vida e Deus me deu a oportunidade de ter realmente um ano novo, uma vida nova, mas tudo que eu precisei fazer foi tomar uma decisão. Com toda essa depressão, automutilação, relacionamentos que não davam certo, quando chegava uma virada do ano como essa, como hoje, por exemplo, você fazia votos, fazia planos, não, a partir de agora eu vou ser diferente, meu ano vai ser diferente, minha vida vai ser diferente. Você se preparava para isso? Eu falava, nunca mais vou beber, porque quando a gente bebe muito, a cabeça começa a virar, e aí tem como alcoólico, e aí passa muito mal, vomita, e aí a gente fala, nunca mais eu vou fazer isso, mas eu não tinha força para resistir àquela vontade. Então vinha a vontade novamente, os amigos apresentando novamente para sair, e fazer tudo novamente, então eu cedia. Só que o que mudou mesmo foi a decisão de ter uma nova vida. Então, todos aqueles votos que você fazia não adiantava nada? Não adiantava nada e era, pelo contrário, muito pior, porque minha vida ainda afundava, mas cheguei a pontos de coisas que eu nunca imaginava, bispo. De chegar a fazer orgias, coisa dentro da boate, e aquilo buscando a felicidade, só que aquilo ainda aumentava o meu vazio. Quer dizer, buscando aquela pecinha do quebra-cabeça. Exatamente. Que nada completa a não ser a presença de Deus. Nada. Como é que virou a ficha, então, aí? Conforme eu estava naquele vazio, naquele buraco,
na faculdade mesmo, eu tinha notas horríveis, porque na frente da faculdade tinha os bares. E aí eu ficava lá enchendo a cara em vez de estudar. Aí eu subia já na segunda, terceira aula e eu vi uma moça na faculdade, ela fazia parte do projeto Uniforça, e ela tinha uma pulseira no braço dela escrito Força Jovem Universal. E aí eu olhei e eu achei interessante. Eu perguntei para ela se ela era firme na igreja e tudo, e ela falou, ó, tem um convite para você conhecer um evento que você vai conhecer a FJU. Aí eu fui nesse evento, bispo. E aí ali meus olhos brilharam porque eu vi que a alegria daqueles jovens não era uma coisa momentânea igual eu vivia. E aí eu vi a banda, eu vi o teatro, a dança, vi assim a organização que a Força Jovem tem. Algo muito sério, comprometido. Então comecei a frequentar o Encontro Jovem a partir disso. Quando eu vi, eu já estava praticamente todos os dias na igreja, porque antes eu usava droga todo dia. Antes eu não conseguia nem ficar dentro de casa. Eu ficava meses fora de casa buscando aquilo ali. Então, eu comecei a frequentar o Encontro Jovem e a palavra de Deus me transformou. Hoje é totalmente diferente. Droga, nada de droga, né? É um nojo, você sente o cheiro assim na rua, às vezes passando, é um nojo, é uma repulsa que a gente tem, porque sabe que aquilo ali só afunda a nossa vida. Hoje vocês vão estar onde daqui a pouquinho? Na vigília da virada. Na vigília da virada, com certeza. Olha só. Hoje elas vão estar na vigília da virada. Daqui a pouquinho, aliás, começa às 21 horas com o coral aqui do templo. Vai ser algo muito, mas muito, muito especial. Começa às 21 horas e você tem tempo de chegar até aqui. Então, você que estava se preparando, né, para ir para uma balada, estava se preparando para usar drogas, como a Sabrina fazia antes, você que está aí se preparando para gastar dinheiro e amanhã ficar assim, poxa, o que eu fiz da minha vida? Para que eu fiz isso? Ficar se lamentando. Ao invés de você fazer isso, você vai sair da sua casa daqui a pouquinho e você vai estar aqui com a gente no Templo de Salomão. Aqui no Templo de Salomão. Daqui a pouco você vai estar aqui, a entrada é gratuita, você não precisa pagar absolutamente nada. Aliás, não só no templo, mas aonde você estiver, de onde você estiver nos assistindo, tem uma igreja universal aí próxima de você. Com certeza a Vigília da Virada vai acontecer ali no mesmo espírito. É claro que aqui no templo vai ser especial, com o coral e tudo que vai acontecer. Vai ser um show, você vai ver só, a partir das 21 horas. E depois das 22 horas, então, começa a grande reunião da Vigília da Virada. Algo muito, muito especial. E talvez você diga assim, mas o que vai ser de diferente? O que vai ter diferente para que o meu ano venha a ser diferente? Aí você vai descobrir quando você chegar. Pode ter certeza disso. Você vai descobrir, porque aquilo que você vai ouvir, se você colocar em prática, essa transformação que aconteceu com elas vai acontecer com você. Não importa qual seja a sua situação agora, você é viciado, você é uma pessoa deprimida, talvez você esteja pensando em tirar a própria vida e você sabe que você vai estar, quando der meia-noite, talvez você esteja até se preparando para fazer isso. Você não quer ouvir os fogos de artifício, você não quer ouvir a suposta felicidade dos outros, você está se preparando para não entrar no ano novo com essa mesma vida, pensando em desistir. Não faz isso, não. Você quer dar um fim à sua vida? Então dá um fim à sua vida velha, começando uma vida nova, colocando Deus em primeiro lugar. Tem jeito para você. A entrada é gratuita, você não precisa pagar nada. Tem muita balada aí que tem que pagar. Caríssima, né? bispo. Baladas caríssimas, bebidas caríssimas, drogas caríssimas, aquela droga, mas caríssima. Aqui você não vai pagar nada. Você não precisa pagar para entrar, você não precisa pagar para estacionar, você não precisa pagar nada. Nada. Mas então o que vocês querem? Por que vocês estão fazendo isso de graça? O que vocês querem? O que a gente quer é que aconteça com você o que aconteceu com a gente. Só isso. O que eu quero que aconteça com você o que aconteceu comigo também. O que aconteceu com elas. Isso aconteceu. Então, por isso que nós temos o prazer de poder ajudar você. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você tem que sair daí onde você está. Você tem que tomar uma atitude. Então, se prepara. Já que você ia botar a melhor roupa, coloca a melhor roupa para vir buscar a direção de Deus. Você vai ver. Quando der meia-noite, você vai ver. Aliás, vai ser uma noite tão especial que a gente vai ter o Bispo Macedo, lá da Terra Santa do Monte Hermon, entrando ao vivo
ao vivo, lá da Terra Santa, para ministrar a paz, a felicidade que você tem buscado. Você é o nosso convidado. Então, se prepara, já vai se arrumando, vai se preparando, porque com certeza o seu ano vai ser diferente. A gente já volta. Uma virada de ano inesquecível para toda a família. Elevo os meus olhos para os montes. Uma noite especial que marcará a sua vida. Templo in Concert. Os sucessos de Gênesis, a superprodução que emocionou o país, nas vozes da banda Universos e do coral do Templo de Salomão. Além de outras canções que inspiram. Templo in Concert. Nesta sexta-feira, dia 31, às 21 horas. E a grande vigília da virada às 22 horas. No Templo de Salomão. Entrada e estacionamento totalmente gratuitos. Como é que você pode ver Deus na sua vida? Como é que você pode ter certeza que Deus é com você? Quando você se entrega, quando você se dá 100%, quando você se entrega espírito, alma e também o seu corpo. O altar é onde tem a presença de Deus. O espírito do altar está aqui. Neste lugar, muita gente, mas muitas milhares e milhares de pessoas têm encontrado a solução para toda a sua vida. A solução para a saúde, a solução para a vida sentimental, a solução para a sua vida econômica, a solução para tudo que envolve a sua vida. A fé é um espírito. Assim como a dúvida é um espírito. A dúvida faz você ficar fraco, débil, faz você duvidar de tudo, faz você duvidar de si mesmo. É um espírito desgraçado. Mas a fé sobrenatural é o Espírito do Altíssimo dentro de você. O Espírito Santo é o Espírito da criação. Foi Ele que disse, haja luz, e começou a luz, veio a luz e todas as demais coisas. Quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe o Espírito da criação, e a partir de